Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso para louvar, adorar, exaltar o nome dEle, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, para exaltar, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado ao Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos colocar diante da Tua presença este culto, para que seja o Senhor a dirigir todas as coisas pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor a falar aos nossos corações, a nos ensinar, a nos tratar, a nos curar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa, este lar, todos que estão participando conosco, aqueles que irão participar através do vídeo, seja o Senhor envolvendo com o Teu Espírito Santo, guardando, protegendo, também aqueles, Pai, que estão em deslocamento, aqueles, meu Deus, que estão trabalhando, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, seja o Senhor criando todas as condições para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos entender a Tua palavra. Seja o Senhor nos dando as condições para que nenhum pingo de atenção nos seja retirado, para que, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra venha trazer edificação para a Tua igreja, tudo aquilo que vai ser ministrado, tudo aquilo que vai ser falado, seja o Senhor trabalhando em cada coração, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão aqui já conosco participando, o irmão Luiz, a irmã Maria Cristina, a irmã Deise, a irmã Wanda, e você que vai participar através desse vídeo na plataforma em que ele for inserido. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o culto de hoje, ouvindo aquilo que o irmão Luiz vai compartilhar com a igreja, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para ele compartilhar com a igreja neste dia, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Está sem som? Está com som aí, irmão? Não, eu esqueci de Tá. Esse aqui, tudo bem. ligar o microfone. Bom dia a todos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e que todos que estiverem aqui nos acompanhando, seja agora no simultâneo ou mais tarde nas redes sociais e suas respectivas famílias, esse bom dia e essa saudação com a paz do Senhor se estenda a todos esses, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui, pastor, em mais um domingo. Deus nos concedeu uma semana, mais essa semana de vida, e estamos aqui para, como já disse o Senhor na sua oração, para nós louvarmos o nome dEle, engrandecermos o nome dEle, porque nós temos plena e total consciência da obra, da misericórdia dEle, da graça dEle em Jesus Cristo, na salvação das nossas almas. Então é por esse motivo que nós estamos aqui.
porque Ele é o único Deus, e a palavra dele nos edifica, renova a nossa fé. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nos orienta nas nossas vidas. E o Espírito Santo é quem testifica que nós somos filhos desse Pai maravilhoso. Então, isto posto, eu vou pedir aos irmãos, os que tiverem com suas Bíblias ou com os seus celulares, hoje a palavra é rápida, no livro de Provérbios, no capítulo 30, Provérbios fica logo depois de Salmos, e Salmos fica mais ou menos lá no meio da Bíblia. Então, Provérbios, capítulo 30, nos versículos 5 ao 9. E o livro de Provérbios, para quem está começando, quem é novo convertido, está começando a ter os primeiros passos com a Bíblia, e eu recomendo, além do livro de Salmos, mas Provérbios é interessante a pessoa ler um capítulo por dia, no 31 dias, né? Nem todos os meses, mas no dia que for 30 dias, ler 2 versículos. O livro de Provérbios ele edifica muito, ele tem uma certa praticidade, né, que se aplica, que é proveniente da palavra de Deus, e ela é muito útil no dia a dia. Então, o livro de Provérbios, capítulo 30, nos versículos 5 ao 9. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, né, como falam aí, essa porção da palavra de Deus, e vou compartilhar com irmãos. Mas ela é tão prática e tão objetiva que pouco terá que se comentar. Então vamos lá, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente nas suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço: não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me beijo nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me um pão e me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém? Então vamos lá. A gente vê que é bem prática essa palavra, né? São esclarecimentos assim, é quase que chovendo molhado, esses esclarecimentos. Mas vamos lá. Toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. Então, aqui ele estabelece 2 características da palavra de Deus. Quando ele fala que a palavra de Deus é pura, lógico, Deus é puro, Deus é perfeito. Então, o que emana de Deus é puro. Não há como. Né? Nós, quando queremos, por exemplo, um marido, quando quer presentear uma pessoa, ele compra uma prata ou compra um ouro, ele consulta aqui, qual é o grau de pureza, né, dessa joia. Quanto maior o grau de pureza, quando nós damos um presente, assim, a platina, ou qualquer, seja lá o que for, mais mostra do amor que você tem por aquela pessoa naquele presente que você está dando. Então, quando ele fala, quando Deus nos deu a sua palavra, ele nos deu, e lembrando que a palavra é Cristo, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, lembrando então que a palavra de Deus é pura, porque ele é puro e é o melhor de Deus para nós. Depois ela fala que ele, né, a palavra é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Muito bem, se nós observarmos
vivermos em constante observação, lógico, isso é impossível para nós. Se nós vivemos constantemente observando a palavra de Deus que é pura, dificilmente nós vamos ter problemas. Eu quero dizer assim, problemas nós sempre teremos, porque nós somos perfeitos, não somos perfeitos e o mundo jaz no maligno. Mas eu vou fazer uma comparação. Se você é habilitado, tem sua carteira de habilitação e dirige. Se você dirige na cidade observando o código de trânsito direitinho, dificilmente você vai ser multado. Mas você não está à mão, não está livre da mão de uma autoridade oficial corrupta que vai arranjar qualquer coisa para te multar, para te tirar alguma coisa. Isso não vai acontecer, mas ele fala, aqui logo no versículo 5, na primeira parte, ele fala, é pura, ele é escudo, então Deus é o nosso escudo. Muitas vezes a gente fica assim, mas como é que aconteceu isso comigo? Nós não conhecemos os planos de Deus, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqui ele fala em pureza de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus é Cristo, e fala da graça de Deus e da confiança que nós temos que ter nele, porque ele é nosso escudo. Quem confia entende que Deus é escudo. Continuando, nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O que está me vindo à cabeça aqui são duas coisas. Nunca, por mais que dominemos a palavra, não a distorçamos. É uma coisa muito comum que nós vemos hoje, é essa questão da doutrina da prosperidade, do evangelho da prosperidade. Isso é um problema muito grande. E todos esses pastores, todos esses homens ditos de Deus serão envergonhados. Vocês podem ter certeza disso. Então, é muito importante isso. Vamos nos ater, sempre que estivermos num lugar ou numa igreja, sempre, mesmo que nós não tenhamos ainda a profundidade no conhecimento da palavra, nada impede, hoje em dia nós temos internet, nós temos como consultar alguém mais amadurecido, para dizer, escuta, o pastor falou isso, me soou estranho. Então o irmão sim tem como buscar e ver quem, porque realmente tem muito lobo aí nessa história. Continuando, duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Então aqui, ele fala aqui da coisa mais importante do mundo, que é a palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Não podemos ser privados da palavra de Deus. A palavra de Deus foi como eu falei aqui, o pastor sempre fala, ela nos liberta, ela nos sustenta, ela acrescenta a nossa fé, ela nos dá firmeza, ela nos renova nossas forças, ela nos edifica. Então isso aqui é fundamental. Qual foi, em contraste com o que ele vai falar mais na frente? Porque ele falou, olha, me tira tudo, mas não me deixa sem a palavra. Eu não posso viver sem a tua palavra. Isso é muito importante. Então, uma coisa aqui, ele diz, olha, não me negue a tua palavra antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Então, ele está dizendo isso, né? Muito importante, a falsidade e a mentira. Continuando, ele fala assim, não me deis, aí a gente vê toda a pessoa é sóbria e sábia, já está crescida na palavra e fala, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder, quando eu farto que te negue e diga, quem é o Senhor? O que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então isso aqui é muito importante. É uma coisa que nós temos que pedir muito, eu peço muito. Não sei quando eu vou acabar os meus dias, mas eu peço que pelo menos eu consiga acabar os meus dias em dignidade.
não envergonhando a Deus, mesmo sendo seu filho. E isso que nós temos que pensar. Nada impede de que nós possamos trabalhar, buscar prosperar com dignidade. Nada impede isso, nada. Mas não tenhamos a cobiça, não, eu quero, agora eu quero crescer mais, eu quero ter um avião, eu quero isso. Não, nada disso. Peça aquilo suficiente para não corromper o seu coração. Porque quando seus olhos não estão em Cristo, mas estão em outras coisas desse mundo, que jaz no maligno e que não é a nossa morada, você vai se desviar. Então é muito importante isso. E também ele fala claramente, olha, Deus criou o pobre, não criou o miserável. Está na palavra de Deus, o miserável é por causa da cobiça humana, que existe a miséria e a fome. Não é por causa de Deus. Porque os que estão no poder, os homens que estão no poder, infelizmente eles se corrompem, o poder corrompe, e o que seria para muitos é desviado em fatores, em outras coisas. Mas Deus, negativo. Deus não. Deus amaldiçoou a terra, falou que a mulher ia sentir dor ao dar luz, que o homem ia ter que trabalhar muito para ganhar o seu sustento. Não falou em miséria, não. Entendeu? Então, o que eu tinha para trazer era isso. Irmãos, vivamos sempre na dependência de Deus, da sua palavra, pedindo a Deus para melhorarmos, para nos esforçando, sim, nos esforçando, e sempre submissos à palavra, vivendo dentro da verdade, sem falsidade e principalmente checando. Achou estranho aquela fala do pastor? Você veio para se acabar a cabeça e não cauda a doença. Existe o pobre e o rico. Se fosse todo mundo cabeça, como é que ia ficar o cachorro sem rabo, né? Fica esquisito, né? Então, como é que se diz? Vamos pensar nisso. Então, pastor, era isso que eu tinha a trazer hoje. Eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Uma palavra sempre aí objetiva, que traz aí coisas importantes para nós aí como igreja do Senhor Jesus, né? E até eu gostei da recomendação do irmão de ler aí um provérbio cada dia, né? Se for um mês de 31, você vai ter 31 provérbios, vai dar certinho. E se for um mês de 30, você um dia você lê 2 provérbios, dá certinho também. E em fevereiro tu dá um pouquinho mais, aí alguns dias também, né? Dá certo, a coisa fica certa. Muito bom isso aí, porque às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, né? Para ler, é um provérbio, tá, né? Vai começar aí, você vai começar a se interessar. E aí começa a ler mais coisas, da palavra de Deus, que isso é muito importante. Bom, eu gostei muito da analogia da joia, né? Você dá uma joia de presente, quanto mais valor tem, né? Mais você mostra a importância que aquela pessoa tem para você, e que Deus nos deu o melhor presente, a joia mais cara, a joia mais rara, que foi a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus. E o irmão também não deixou de falar que esse Senhor Jesus é o escudo, ou seja, a proteção para todos aqueles que nele confiam. Então é importante que tem que ter uma relação de confiança. Não adianta você dizer aos 4 ventos: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, quando vem o primeiro vento, quando vem a primeira prova, a primeira luta, né? Até um simples gasto acabou e você está sem o dinheiro naquele dia, você já está lá blasfemando, murmurando, né? Então tem que confiar, né? A confiança em Deus é uma confiança daquilo que a gente ainda não está vendo, mas que a gente crê que vai acontecer. Então isso é confiar em Deus. E o importante também a questão da distorção. No versículo 6, o irmão comentou sobre a distorção da palavra de Deus, para não distorcer, né? A palavra de Deus, que é importante sobre isso, que tem muita gente aí transformando as pedras em pães aí, enganando as pessoas, né? Com coisas que não estão na palavra de Deus. E Paulo mesmo pregando, né? Sobre isso em Coríntios,
ele fala que um pouquinho só de fermento vai fazer com que toda a massa cresça, né? Então está ali puro, sem contaminação nenhuma. Aí você coloca ali o fermento do pecado, da mentira, né? Da distorção, e ali aquilo enche de pecado, enche de impureza, e aquela palavra ela fica uma palavra sem qualquer valor, porque a palavra de Deus, como o irmão Luiz falou muito bem, é pura, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser misturada com nada. Do versículo 7, o irmão realça ainda sobre a palavra a questão de que nós não podemos ser privados da palavra de Deus, né? É importante que o irmão coloca isso. E somos nós que vamos decidir, né? Se vamos ser privados ou não da palavra de Deus. Quando a pessoa se distancia, já não tem prazer em ler a palavra de Deus, não tem prazer de ouvir a palavra de Deus, não tem o prazer de ir ao culto, né? Então ela começa a se privar da palavra de Deus e se encher das coisas desse mundo, e isso vai enfraquecê-la espiritualmente. Tem muita gente fraca, tem muita gente até que já saiu da igreja, está lá só no prédio, né? Está dentro do prédio, mas não está mais na igreja, porque ela tem desprezado a palavra de Deus. Se alguém disser, minha serva, olha aqui, a pessoa, né? Os olhos chegam a brilhar, né? Os ouvidos se abrem, fica pronta para ouvir aquilo ali, porque ela fica à procura de coisas especiais, entre aspas, para ela. Quando a coisa mais rara, como o irmão Luiz falou aí, a joia mais preciosa é a própria palavra de Deus, que Deus deu a todos nós para examinar. O irmão Luiz até faz conta, você pode ser até um novo convertido, né? Uma pessoa que tem pouca experiência com a palavra de Deus, mas se você for lá ver o irmão que está ali idôneo pregando a palavra, se você procurar no vídeo, se você for na igreja, se você ver na própria palavra, você vai conseguir entender o que é a joia rara e o que é a bijuteria, a falsificação sem valor que estão querendo te empurrar. Então você vai ter como discernir a verdade daquilo que é mentira ou daquilo que está contaminado com a mentira. Então é preciso a gente ter essa importância. Você vai trabalhar no banco, o camarada lá é treinado para ver se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Como que ele vai conhecer se o dinheiro é falso ou verdadeiro? Primeiro ele tem que conhecer o verdadeiro. Então, se você conhece a verdadeira palavra de Deus, a palavra de Deus pura, você não vai aceitar a falsificação, você não vai aceitar a distorção. Muito bom, irmãos, muito bom, isso que é bem atualizado para os nossos tempos. Outra coisa lá no versículo 8, também o irmão fala sobre, quando ele fala duas coisas que peça e tal, né? E uma das coisas ali que antes ele fala, que é interessante, né? Que é afastar da falsidade, né? É coisa horrível também que tem aí, também dentro da igreja. Quando a pessoa está pregando mentira, ela está sendo falsa também, tá? Além da falsidade daquela pessoa que te bajula, né, e por trás está te enfiando a faca, tem a falsidade também da pessoa que está falsificando a palavra de Deus, e ele está pedindo para afastar, né? E como que eu vou me afastar da falsidade? Voltamos à questão através do conhecimento do verdadeiro. Se eu conheço o que é verdadeiro, se eu conheço o que é puro, se eu conheço o que é santo, eu vou ter discernimento pelo Espírito Santo de Deus daquilo que é falsificado, né? Daquilo que é falso, daquilo que está querendo enganar. E no finalzinho aqui, não falou muita coisa, mas eu destaquei essas aqui, né, para não alongar, já que já foi falado, né? Uma coisa polêmica, né? Essa questão aí, Deus me dá só o suficiente, né, para que eu possa comer e viver, né, e ter dignidade, e não me deixe faltar nada para que eu não venha, né, fazer coisas erradas, roubar, desviar dinheiro, né, me corromper. E aí Deus não está mandando ninguém ser preguiçoso não, tá, gente? Tem cuidado com isso aí, tá? Então, quando ele fala isso para Deus, é para dar condições a cada um de viver de acordo com a sua capacidade. Da onde que vem essa ganância? Se a pessoa está buscando as coisas por ganância, por orgulho, apenas por poder, ela está buscando errado. Então, se a pessoa sente, e nós sentimos, né, que isso está acontecendo, então ela realmente tem que estar dentro daquele limite. Olha, é só para mim viver, né, e ter uma vida saudável com a minha família e tal, muito bom, não me dá mais do que isso não, porque o negócio vai ficar feio, né? O negócio vai ficar
estreito para mim. Então, isso aí que é importante a gente ver nessa questão. E, por outro lado, né, a pessoa também tem que estar confiando em Deus para não deixar faltar, tá? Sempre colocando diante de Deus para deixar faltar. E Deus não está nesse momento, como o irmão me falou muito bem, nem condenando quem é rico, né? Nem exaltando quem é pobre. Uma coisa que o pobre e o rico existe, e o pobre aqui não é um miserável, como o irmão me falou muito bem. O pobre aqui é aquela pessoa que tem o suficiente para ela sobreviver com luta, né, com dificuldade, mas ela não passa fome, ela tem um lugar para ela morar, né, ela tem como vestir a sua família, ela tem até como dar um certo lazer à sua família. Esse é o pobre, né, o pobre segundo a Bíblia. E o rico é lógico, é aquele que tem bastante, né, dá um emprego para as pessoas, né, tem condições de ajudar com mais facilidade. Eu estou falando rico sábio, tá? O rico de Deus, tá? Aquele que é rico para Deus. Então, e outra coisa, esse tipo de pessoa que está na presença de Deus e que tem a riqueza, ela é como se ela não possuísse, ela não é dominada pela ganância, ela não é dominada pela avareza. Então, ela tem, mas é como se ela não possuísse. Então, essa pessoa ela tem condições realmente de ter aquilo ali e Deus vai regulando com ela como é que ela vai fazer aquele negócio lá. Mas infelizmente a gente sabe que a maioria não tem, por isso que a maioria é pobre, não tem condições, porque a pessoa, se ela melhorar um pouquinho, ela já sai dos trilhos. Essa que é a grande verdade. A pessoa ia lá de carro, de ônibus, né, de trem, de bicicleta para a igreja, né, todo segunda, quarta, sexta, domingo, né, e quando tinha coisa extra ia também. Deus melhorou um pouquinho a vida dela, ela comprou lá o carrinho dela. Aí não dá, porque lá não dá hoje, porque eu estou sem dinheiro da gasolina, não dá amanhã porque o carro está na oficina, não dá porque eu vou fazer não sei o quê. E a pessoa, uma pequena melhora, né? Ela já começa a se distanciar de Deus. É por aí, entendeu? Por isso que muitas vezes a pessoa, ela fica numa situação, né, que não vai faltar nada. Deus não deixa faltar. Irmãos, Deus não deixa faltar. Ele ajuda, Ele dá o refrigério. Mas muitas vezes ele mantém a pessoa ali naquelas rédeas curtas, porque ele quer. Deus não está preocupado com o nosso status social aqui nessa terra. A preocupação de Deus é com a nossa salvação eterna, e nós precisamos entender isso. Isso é a preocupação de Deus. Então, se nós tivermos aqui o suficiente, como diz o Timóteo, o amor, dinheiro é a raiz de todos os males, para comer, vestir, ter onde morar, glória a Deus, né? Muito obrigado por isso aí, tá? Se você tem capacidade para ter mais e usar com sabedoria de acordo com a vontade de Deus, Deus vai lhe dar. E claro, né? Se você tem essa sabedoria, você sabe que Ele não vai te dar de braços cruzados. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás, como o Maurício falou, vai ter que estudar, vai ter que fazer a sua parte também. Então, não tem nada. Gente, a única coisa que caiu do céu não prestou, foi o diabo, né? Não prestou. Então não cai nada do céu. Se você quer ter uma vida melhor, você tem que se esforçar mais. Tá? Isso aí é claro, isso aí é lógico. Mas Deus sempre vai dar àqueles que são seus servos, aqueles que confiam nele, de acordo com as condições que cada um tem para administrar. Nós precisamos entender, né, a sabedoria de Deus. Então muitas vezes não fiquem lutando por aquilo que Deus não quer na sua vida. Lute por aquilo que Deus quer na sua vida, que isso vai ser muito melhor. Irmão Luiz, que Deus continue aí cada vez mais abençoando, para trazer essa palavra objetiva, né, que alimenta a igreja, que dá recursos à igreja no dia a dia. Inclusive essa recomendação aí do Provérbios, excelente, né, para quem está com pouco tempo, está com dificuldade, está começando, excelente, já vai começar a ter um apego pela palavra de Deus, já vai começar a ter uma sabedoria nas coisas através da palavra de Deus. Então que Deus continue te abençoando tudo aquilo que aprove a Ele colocar sob a tua responsabilidade, abençoando a Cristina também, toda a casa aí, no nome do Senhor Jesus, que Ele prospere aí a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então fazer um louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus,
e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai-os tudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade à palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus, né? Vamos pedir a Deus sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Deus, aos nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então vamos ler, né, essa pequena passagem aqui. Versículo 1, né? Então vamos até o versículo número 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas,
como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns neles, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra começa agora falando sobre essa entrada no descanso de Deus. O livro, a carta aos Hebreus, é uma carta que é direcionada aos hebreus, os judeus, né? E não se conhece até hoje a autoria dessa carta. Também a gente vê que tem uma preocupação muito grande nela de mostrar toda aquela simbologia, né? Toda aquela questão dos rituais, e dos pontos principais é a troca, né? A mudança de sacerdócio, que sai do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Senhor Jesus. E ele vem explicando aqui sobre a questão do descanso de Deus, né? O descanso aqui é o reino de Deus, né? A gente vai começar a entender que ele está falando do reino de Deus. Quem entra, quem não entra, por que entra e por que não entra no reino de Deus. Então vamos começar. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, pessoas estão falhando em entrar no reino de Deus. Pessoas que tinham a promessa, mas que não foram escolhidas. Então, a promessa ela pode ser feita para todos, não necessariamente todos que receberam as promessas são os escolhidos. Então, é importante a gente focar nisso aqui. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o autor chega aqui e diz: olha, nós recebemos o mesmo evangelho da salvação, falando do Cristo de Deus, falando do Senhor Jesus. E eles também receberam o mesmo evangelho. Só que essa palavra, para nós, para a igreja invisível de Deus, ela produziu fé para a salvação, fé para entrar no descanso de Deus. Mas para eles, e aqui lembra, a carta é dirigida aos hebreus, aos judeus, né? Ela não produziu fé para a salvação.
O simples ouvir a palavra, sem que se dê crédito a ela, sem que ela gere uma confissão que vinha lá da alma, do interior, uma fé sobrenatural que é dada pelo Espírito Santo de Deus, o simples você ouvir não vai resolver nada. Talvez até você ouça e até repita, né? Vamos ver uma questão. Você pega o papagaio, né? O famoso louro aí, e ele pode estar falando lá 1000 vezes repetida, quantas vezes você quiser, que louro quer biscoito, sem nunca ter visto um biscoito na vida dele, sem nunca ter comido um biscoito. Ele apenas aprendeu a repetir porque alguém ensinou para ele a repetir, mas ele nem sabe do que ele está falando. Assim tem muitas pessoas que já ouviram, que falam, que repetem, mas não sabem daquilo que estão falando, ou seja, não têm fé. A palavra em si, nelas, não produziu fé alguma, foi inútil essa palavra. Aí no versículo 3 ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, né? Reino de Deus, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Tá? Então, tudo isso que nós estamos vendo acontecer, a questão do reino de Deus, a questão dos salvos, dos não salvos, já está determinado desde o início do mundo, desde a fundação do mundo. Quando nós nascemos lá no ventre da nossa mãe, Deus já sabe, Jesus já sabe quem é aquele que está salvo, aquele que não é salvo. Já está tudo já preparado desde a fundação do mundo. Então nós precisamos entender essa questão também, essa soberania, né? essa presciência de Deus, a onisciência de Deus, que Ele já sabe de todas as coisas. Então muitas pessoas elas já estão determinadas em si próprias a não entrar no reino de Deus. Você pode pregar, ela pode ver fogo descer do céu, você pode ser usado por Deus lá para fazer grandes maravilhas e milagres, e elas vão negar ao Senhor Jesus, porque assim já está determinado, já foi determinado por elas mesmas. Tá? Nós não conhecemos profundamente quais os critérios que levam essas pessoas a deliberadamente, independente de qualquer coisa que possa acontecer, negar a Deus, mas elas vão negar a si mesmas, não vão ter fé. E aí diz assim, no 4, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Tá? Então, onde que Deus descansou, né? Lembrando que descansou colocar Deus na mesma posição de uma linguagem para a gente entender. Deus não se cansa, Deus é Espírito, né? Mas para que nós possamos entender. Mas qual lugar que Deus habita? Deus habita no paraíso, Deus habita no céu, né? E só vai entrar nesse descanso as pessoas que realmente crerem pela fé, que receberem a graça de Deus pelo poder do Espírito Santo. E quando a gente recebe a graça de Deus pelo poder do Espírito Santo, essa graça ela produz em nós uma fé, e é uma fé operante, não é uma fé que a pessoa não vê mudança, transformação na vida daquela pessoa que a recebeu. É necessário que haja ali uma transformação, uma mudança de atitude. Então, a gente vê essa analogia com o povo ali judeu, negando ao Senhor Jesus, mesmo eles tendo recebido o Evangelho da própria boca do Senhor Jesus, próximo a eles negando o Evangelho, mostra claramente essa questão da ausência dessa fé. Eles não conseguiram ali ter essa fé que só o Espírito Santo ele pode nos dar. Então é preciso que hoje tem pessoas que estão na mesma condição dentro da igreja. Aliás, tem gente na igreja repetindo as mesmas obras, né? Fazendo as mesmas coisas,
são os judaizantes, né? Então você tem que se circuncidar, né? Você não pode comer carne de porco, você tem que guardar o sábado, fazendo as coisas que não tem nada a ver com a igreja, né? Vivendo uma vida de ritual e não uma vida de fé, ritualista, né? E se afastando de Deus. Pode praticar um monte de coisa que Deus abomina, desde que você cumpra aqueles rituais que aquela organização está determinando que você deve cumprir. Isso não é fé, irmãos. A fé, ela é transformadora. A fé, você pode passar um mês sem poder ir à igreja. De repente você foi para uma expedição, você foi num trabalho que não tem igreja naquele lugar, mas você não vai perder a sua fé, porque você próprio já é a igreja do Senhor Jesus. Lá você vai encontrar, claro que você não vai ficar no eu sozinho, né? Você vai encontrar irmãos, você unir ali, vai se compor a igreja. Ali vai ser uma igreja. Ou então você vai entrar na internet, no lugar que você conhece, vai participar do culto, você vai estar na igreja. Você não vai conseguir se sentir bem sem a presença de Deus, sem estar em comunhão com os irmãos, sem estar em comunhão com a igreja. Então, isso é uma fé transformadora. Você não se sente bem mais naqueles ambientes que frequentava antigamente, né? Então, a pessoa se sentia normal em casa, né? Aí até você faz uma autocrítica, né? Como eu poderia gostar desse negócio, né? Como eu vivi nesse negócio, como eu vivi esse negócio, né? Como eu participava dessas coisas. A pessoa começa a ser autocrítica em relação ao seu passado, né? E ela tem dentro dela um pensamento, ela tem dentro dela, assim, um desejo de nunca ter participado, de nunca ter feito. Se pudesse voltar no tempo, eu jamais faria aquilo ali de novo. É isso que a pessoa sente. Isso chama-se o arrependimento, né? O remorso é porque a pessoa foi descoberta, porque ela levou algum prejuízo e tal, mas se ela tiver uma oportunidade, ela vai fazer de novo. Essa é a grande verdade. Já o arrependimento não. A pessoa, se ela tivesse a oportunidade de voltar atrás, ela voltaria e não faria de novo. Então a pessoa não quer, ela está determinada, não por ela, mas pelo Espírito Santo, que faz em nós o querer e também o efetuar, o realizar. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós, para que ninguém se glorie dizendo, olha, né, eu estou pagando o preço. Não está pagando nada, o preço já foi pago, Jesus pagou o preço, nós apenas estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está nos guiando nessa caminhada. E quando nós buscamos, tem que buscar, tem que se alimentar, né? A presença de Deus, palavra de Deus, oração. Não, é impossível uma pessoa servir a Deus sem uma vida de oração regular. Não tem como você servir a Deus se é aquela pessoa que fala com Deus dia sim, dia não, uma semana sim, outra semana não. Não tem como. Tem que ter uma vida regular de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. É necessário para que nós venhamos servir a Deus. Você fala, essas pessoas não vão entrar no meu descanso, elas estão vivendo segundo as suas próprias regras, né? Então, eu já vi gente aí falando que é da igreja e repetindo aquele mantra que não combina com a palavra de Deus, né? Minha vida, minhas regras, né? Minha vida, minhas regras, eu faço o que eu quiser, né? Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Então, você está vivendo de acordo com as suas regras, há de se entender que você será salvo por si próprio, né? Você tem esse poder para a sua salvação. Se é você que determina o que é certo e o que é errado para a sua vida, então você que determina se você vai ser salvo ou não, né? Você é a pessoa que está fazendo, né, a sua própria salvação. Não existe outro Salvador que não seja o Senhor Jesus. Se você está pensando assim, se você se deixou contaminar por essa filosofia mundial que está levando as pessoas a ficarem egoístas, narcisistas, né? Tem que ter curtidas, tem que ter comentários, tem que ter compartilhamentos, né? Seguidores. Sai dessa linha aí, porque você está se desviando do Evangelho. Se você é cristão, está começando a ir por esse caminho, eu decido, né? Pô, se o corpo é dela, ela faz o que quiser com aquela vida que está no seu corpo, né? Se você está indo por essa linha, peça perdão a Deus, se arrependa e volte a servir o Senhor Jesus. Porque nem o nosso corpo é nosso. Imagine de uma vida que está sendo gerada dentro de você. Sabe? De repente Deus está falando com você, você
perguntou alguma coisa para ele, a esse respeito, ele está falando com você. Essa vida não te pertence, nem a sua vida lhe pertence. Tudo pertence a Deus. E a nossa regra de vida é a palavra de Deus. Essa é a nossa regra de vida. Aquilo que ela diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. Agora, aquilo que ela diz que não podemos fazer, nós não devemos, nós não podemos fazer. E isso é a regra. Então, Deus que é a nossa regra. E não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a minha própria vontade. E isso leva a pessoa a pecar sério contra Deus, fazer coisas que Deus abomina. Então, sai dessa linha, deixa de ser influenciado por essas coisas desse mundo aí, o mundo está cheio de... Hoje é moda, né? O tal do influencier, né? O pessoal que está aqui influenciando. Nosso influenciador, nós só temos um influenciador, o nome dele é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Esse que é o nosso influencier, esse é que é o nosso influenciador. Então, cuidado aí com essas coisas, está se propagando muito rápido e as pessoas estão se deixando contaminar e saindo do verdadeiro Evangelho. Aí no versículo 6 ele diz assim: visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas essas boas novas, de novo determina, certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O endurecimento do coração é o que tem levado muitas pessoas a não terem fé. Um exemplo bíblico disso é a questão do faraó. O faraó era tão cheio de si, tão orgulhoso, e desprezava tanto a Deus, que Deus permitiu que o coração dele fosse endurecido para que ele fosse envergonhado. Olha que coisa terrível, né? E aí o faraó fez com que sucumbisse o Egito, o seu exército, todo mundo, por causa do seu próprio orgulho. Então, tem muitos faraós por aí. Muitos faraós que se acham acima de tudo e acima de todos. Mas na hora que Deus ele bate o martelo, a pessoa que se achava o mais poderoso, o intocável, ela não tem como resistir. Então é importante a gente como igreja entender isso. Não resista ao Espírito Santo. Ao ouvir a palavra, você pode até não gostar, mas não é você que não está gostando. É aquele Espírito que está influenciando, é aquilo que está dominando o seu coração, é que não está gostando. E aí o que você vai deixar prevalecer? O Espírito Santo de Deus, para que você tenha vida e vida eterna, ou você vai deixar o espírito maligno? Ou vai deixar aquilo que está querendo te consumir, aquilo que está querendo te destruir? Não endureça seu coração. O Evangelho tem a finalidade de nos libertar do poder do pecado, da condenação, da morte eterna, porque somente o Senhor Jesus ele pode fazer isso por nós. E ele já fez, mas a credencial é a nossa fé. E essa fé, ela é derramada em nós por Deus. Mas como Deus vai derramar a fé num coração duro, num coração fechado, num coração que já foi batido ali pelo Espírito Santo? Jesus falando: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei e cearei contigo, você irá cear comigo. E a pessoa insiste em manter esse coração fechado, esse coração que não deixa Deus entrar. E a pessoa que está dentro da igreja, pessoa que está dentro da igreja e manifesta ódio pela outra, pessoa que está dentro da igreja que tem coragem de ir em um lugar para fazer feitiço contra outra pessoa, tem coragem, né? Ela naquele momento, a raiva dela, a ira dela é tanta que ela se presta a isso e pensa que Deus não está vendo. Porque o pastor não está vendo, porque o irmão, a irmã não está vendo, isso não tem importância alguma. Deus está vendo. O ser mais poderoso e importante de todo o universo está vendo o que você está fazendo. Então, não endureça seu coração.
Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser crente. Se arrependa. Fale com Deus, converse com Ele, chore aos pés dEle. Peça misericórdia, peça fortalecimento espiritual. Isso é vida de crente, irmãos. A gente vive uma luta, uma batalha espiritual aqui nessa terra, e essa luta, o campo de batalha mais cruel, mais doloroso, é dentro de cada um de nós. É aqui dentro de cada um de nós que nós travamos essa batalha. Se você vive a verdade do Evangelho, você sabe que é assim. Cada dia é uma batalha, é uma luta. Precisamos lutar contra o nosso ego, precisamos lutar contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, precisamos lutar contra tudo aquilo que quer nos afastar do nosso Deus. Né? É o desejo da vingança, né? O desejo de dar o troco, de voltar às velhas práticas, mas é aos pés da cruz, é aos pés do Senhor Jesus, é com a palavra de Deus, é com a oração, é ouvindo a pregação, é tendo comunhão na igreja, é que nós travamos e vencemos essas batalhas, porque não somos nós que vencemos, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus quem vence essas batalhas por nós. Então vamos ficar firmes. Há momentos realmente que a tristeza bate o coração da gente. Há momentos em que, diante de tantas injustiças, de tantas maldades, a gente se sente mesmo triste, abandonado, enfraquecido por essas coisas. Mas o nosso Deus não está dormindo. Como diz aquele horror, né? Ele não está morto nem preso no madeiro. Ele ressuscitou. E Ele está ciente de todas essas coisas. A única diferença é que quando Ele bate o martelo, Ele bate uma vez só. E aquilo fica determinado. E de uma hora para outra, as coisas podem se transformar de uma forma que todo mundo que conhece a Deus vai glorificar e vai dizer que foi Deus que fez isso. Vai ficar claro, nu e patente para todos os olhos. E isso, igreja, para edificar a nossa fé. Isso é escândalo para o mundo. Muitos vão até achar ruim, vão reclamar, vão amaldiçoar, mas a igreja vai entender que isso é o mover de Deus. Isso é o mover de Deus. É assim que Deus trabalha. Há momentos em que nós temos que voar por instrumentos. Não adianta a gente querer voar por aquilo que nossos olhos estão vendo. Nós precisamos voar por instrumentos. Isso é importante. E o nosso instrumento é a fé, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tá? Então, creia que Deus está operando nesse momento. Deus não está inerte. Eu sei que a iniquidade, conforme a Bíblia já explicava, a maldade, né, a injustiça, ela está se multiplicando de uma forma tal, o cheiro está de uma forma insuportável. Mas Deus ele está atento a todas essas coisas para reagir no tempo devido, no tempo dele. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Deus não atrasa, Deus não adianta. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Deus permitiu que o Egito passasse por muitas pragas até que o exército de Faraó sucumbisse lá no meio do Mar Vermelho. Calma. Um dia, todo aquele que resiste a Deus vai encontrar o seu Mar Vermelho. Um dia, todo aquele que resiste a Deus vai ter que abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus. Então, mantenha a sua fé. A gente passa por tristeza, passa por um momento difícil, mas não deixe que a sua fé fique abalada, porque é através dela que Deus dará a vitória. Então, ao ouvir a sua voz, não endureça o coração. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, muitas pessoas
estavam acreditando que entrar na terra prometida, né, na Canaã, era o descanso de Deus. Né? Lembra que a carta é direcionada aos judeus. Então, nós estamos no descanso de Deus. Nós somos filhos de Abraão, está tudo certinho, né? Mas não, o descanso de Deus não é ali. Nós sabemos que o descanso de Deus é no paraíso. E o que está acontecendo é que muitas pessoas acham a mesma coisa. Elas querem ter o paraíso aqui nessa terra, como se não houvesse amanhã, como se todos nós não tivéssemos que descer à sepultura, como se todos nós um dia nós tivéssemos que estar diante de Deus e prestar conta dos nossos atos. É assim que vive a pessoa que não conhece a Deus. Né? Ela vive como se não tivesse o amanhã. Ela acha que tudo para ela está aqui nessa terra. Muitos até se declaram não acreditar em Deus nenhum, em fé nenhuma, em religião nenhuma. O negócio é viver agora, é passar a perna nos outros, é enganar, né? É trair, é fazer aquilo que dá vontade de fazer, porque depois que morreu acabou, né? Quantos não falam isso aí? Acabou não. Se acabou fosse fácil, mas não acaba. E para aquele que for condenado, o sofrimento eterno também não terá fim. Não, a partir de amanhã eu vou... Não tem fim, é eterno. A palavra diz é eterno, não acaba. Assim como aquele que é salvo não tem mais perigo de doença, de contaminação, de nenhum mal. Então, é isso que a palavra de Deus, ela mostra. Então, irmãos, a salvação não está aqui nessa terra. As bênçãos de Deus, como muito prego, você vai ter prosperidade, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, né? Você tem que ser o melhor dessa terra e tal, aponta para aqueles lá e diga que eles são miseráveis porque eles não deram isso, não deram aquilo, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Distorções, como já foi dito hoje, distorções da palavra de Deus. Não tem nada a ver com Deus. O nosso descanso não é nessa terra. Jesus fala para que a gente não fique juntando tesouro, riquezas aqui nessa terra. Não se preocupe com isso. Que a gente se preocupe em juntar tesouros e riquezas no céu. E isso, né? Deus não precisa de dinheiro, tá? Deus não tem conta bancária. Não adianta você querer passar um pix para Deus, Ele não deu essa chave para ninguém. A única chave que Deus deu para a gente é a chave da oração. A oração abre a porta da fé, abre a porta do coração de Deus e através dela Deus nos responde. Mas negócio de dinheiro não tem nada a ver com Deus não. Tá? Ele não se preocupa com isso. Então, não queira o paraíso aqui nessa terra, porque você não vai ter. Tá? Não vai ter, a gente vai ter essa terra cada vez mais sofrendo, cada vez mais passando por essas dificuldades. E a tarefa da igreja, o que a igreja faz? Tudo bem, então sofreu o problema dele, não quer Jesus? Não. A igreja fica triste. A igreja se entristece. A igreja intercede. É isso que a igreja faz. A igreja não pode se vangloriar porque as pessoas estão que nem animais. A igreja não pode se vangloriar porque as pessoas estão se matando, sendo injustas. Não, a gente precisa ter compaixão. A gente precisa orar para que essas pessoas venham se... Não é aprovar, não, tá? Você tem compaixão, por favor, né? Não é aprovar nada que está errado, não. Tá? Nada disso. Muito contrário. Nós devemos ter uma certa repulsa pelo erro. Repulsa pelo pecado. Mas sempre tentando buscar o pecador. Convencer ele através da palavra de Deus, através da oração, através do Espírito Santo. Sempre. Sempre. Mas ter qualquer repulsa, qualquer comportamento que Deus reprova. Nós não podemos aprovar isso. Nós não podemos relativizar o pecado, como muitos têm fazendo. Não pode falar de pecado. Tem que falar do pecado. Tem que falar do que é errado, para que a pessoa ela possa se arrepender, ela possa reconhecer o seu erro. Então é importante, tá? Então não tem salvador da pátria aqui nessa terra não, tá? Não vem com esse negócio, não tem. O único que veio para salvar, já fez a obra, já está feita, agora é cada um de nós, crê ou não crê, ou é salvo ou não é, ou é escolhido ou não é, essa é a verdade.
Bom, versículo 11: esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Tá? Irmãos, tem que ter esforço. Tá? Não é, quando a pessoa é salva, ela é salva pela graça, mediante a fé, poder de Deus, é dom de Deus, Deus escolhe, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que a gente entrou no piloto automático. Não, eu estou no piloto automático, o pecado nunca vai me pegar. Cuidado, de repente já até pegou e você não está sabendo. Pega, porque o esforço para lutar, para permanecer na presença de Deus é muito grande. A luta para fazer a vontade de Deus numa terra em que as pessoas se lambuzam na imoralidade, no pecado, na desonestidade, na corrupção, é muito grande. A proposta que uma pessoa recebe dessas coisas dia a dia é muito grande. Então a pessoa ela precisa realmente se esforçar para ficar na vontade de Deus. Ah, mas como que eu vou me esforçar? Eu sou humano, né? Todo mundo erra, isso é fácil falar. Mas o Espírito Santo não está com você, não? Não é Ele que nos esforça? Não é Ele que coloca em nós o querer, o efetuar? Então, a nosso esforço é o que? Orar. E uma vez orando, uma vez fortalecido, se desviar daquilo que não agrada a Deus. Tem que se desviar. Tem que estar buscando sempre a presença do Senhor, para que nós possamos vencer essas lutas aqui nessa terra. Para entrar, hoje a palavra é sobre descanso de Deus, para entrar no descanso de Deus, para entrar no reino de Deus. Então você não vai entrar no reino de Deus porque você está dando oferta na igreja, porque você está dando seu dízimo na igreja. Você não vai entrar no reino de Deus porque você faz a campanha dos milhões. Isso não vai entrar. Não vai entrar. Não é isso que vai fazer você entrar no reino de Deus. Você vai entrar no reino de Deus se você for escolhido de Deus, você for um salvo, e você recebeu do Espírito Santo o poder para se esforçar, e você se esforça para isso, pelo poder do Espírito Santo. Pelo nosso poder nós não podemos, fica bem claro isso, senão daqui a pouco tem gente pagando preço aí, não é isso não, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então tem que ter esforço. Então, por isso que tem gente apática, raquítica, porque ela recebe a porção do Espírito Santo e ela fica inerte, e ela não busca a palavra de Deus, e ela não ora, e no momento da luta, em vez de ela firmar-se no Senhor, buscar apoio, buscar misericórdia, ela se encolhe no cantinho, que nem aquele boxeador que fica na lona lá só levando soco, só levando pancada, não consegue sair da lona. Tem que sair. Deus está te dando força para isso. Deus está te dando força para isso hoje aí. Então pega essa força aí em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está te revestindo agora. O que você vai fazer? O que eu tenho que fazer agora? Imediatamente coloca o joelho no chão e fala com Deus. É isso que você tem que fazer. Primeira coisa de tudo, falar com Deus. E pedir a Ele orientação. Dê orientação, vai lá na palavra, Ele vai te mostrar o que você vai fazer. Você não vai ficar desorientado, não. E é um passo de cada vez, cada coisa no seu tempo. Tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí embola tudo, não faz nada. Não dá, gente. Tem que ter ordem. Se está tudo enrolado, é porque vem enrolando há muito tempo. Você não vai desenrolar isso de uma hora para outra. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar capacidade, e você vai paulatinamente, vai desenrolando essas coisas aí. É uma coisa sistemática, mas Deus faz tudo perfeito. Nada vai ser confusão, mas se tiver a direção de Deus. E quando você vê, você fala, puxa, mas cadê a tempestade, né? Cadê aquilo, tudo que estava na minha frente, que parecia que não tinha fim? A única coisa que estava faltando mesmo ali era a orientação e a direção de Deus. É isso que nós precisamos. Então, lembre-se, muitas vezes nós estamos voando por instrumentos. Nós não temos a visibilidade do que está pela frente, parece que não tem saída, não tem onde pousar, o negócio parece estar feio, né? Olha para os instrumentos, palavra de Deus, oração, prática da palavra de Deus. Versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O poder da palavra de Deus para nos examinar, a luz da palavra de Deus. Então ela vai penetrar lá nos pensamentos, nos desejos mais íntimos, nos relacionamentos mais íntimos, no mais íntimo do nosso ser, nas motivações dos nossos atos, das nossas palavras. Ela tem esse poder de ir lá no fundo e revelar. Então, para Deus nada está oculto, mas se nós quisermos conhecer, através da palavra de Deus, tudo aquilo que pode estar ali contaminando, perturbando, tirando a paz, tirando o sossego, tirando o sono, fazendo com que a pessoa fique desanimada, triste, vai ser mostrado, vai ser revelado. Esse é o poder da palavra de Deus, de mostrar para nós aonde está o problema, aonde está o erro, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transformar, o que precisa ser pensado. A palavra de Deus, ela tem esse poder em nossas vidas. Então, a importância de a pessoa estar ali buscando. Para Deus não tem nada oculto, Ele já está vendo tudo, mas Ele deixou a palavra para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos ver. Nós não estamos largados sem orientação, nós não somos um barco à deriva, perdido no meio do oceano. Deus, Ele nos deu a bússola, Deus nos deu a direção, que é a palavra, irmãos. É ali que nós devemos buscar a direção. Então tem muita gente buscando aí, os gurus da vida aí, né? As pessoas que ficam aí falando, né? Palestra, para ser bem sucedido, para ser isso, para ser aquilo, para ter paz, para não sei o quê. Tem a maior fonte de orientação de vida nessa terra e na terra, no futuro, no porvir, na eternidade, é a própria palavra de Deus. Você não precisa de nada disso, né? Sai de uma igreja idônea, perto da sua casa, ouve lá a pregação, medita na palavra, busca o conhecimento de Deus, né? Estou sem tempo hoje, mas tem tantos vídeos aí, irmãos pregando aí no YouTube, aí, palavra com sinceridade, com honestidade, com fidelidade. Não tem porquê hoje, tanta facilidade. No passado era tão difícil, mas hoje tem tanta facilidade para se ouvir a palavra de Deus, né? E isso é muito importante. Eu vou terminar o capítulo aqui, falta 3 versículos, né, irmãos? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou dos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, aqui está a resposta para essa luta, esse problema. O Senhor Jesus, Ele veio na terra na condição humana, na condição de homem. E tudo aquilo que nós sofremos de tentação, de provação, de dor, de tristeza, de fome, de sede, de sono, todos os sentimentos, Ele teve. Ele só não pecou. Até tentado ele foi, mas ele só não pecou, ele não foi pecador. Então ele conhece a nossa estrutura humana, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades como ninguém. E é ele que é o nosso sumo sacerdote, irmãos. Então, quando nós chegamos diante dele para falar o que estamos sentindo, o que estamos passando, a luta, a prova, a tentação, a provação, ele entende muito bem o que está acontecendo conosco. Por isso que é importante isso. E o próprio Senhor Jesus também é a palavra de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, nós podemos nos encher dele, ou falar com ele, ouvir ele através da palavra, e nós podemos, na hora que nós precisamos falar, despejar a nossa alma diante dele,
para que Ele trate de nós, para que Ele nos trate, para que Ele nos cure. Como é importante para que a gente possa alcançar a misericórdia em um tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno, né? É o dia 24 de novembro? Não, é o dia 25 de dezembro? É o dia 1º de janeiro de 2026? Não. O tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é o momento que você está vivendo, é a prova, é a luta, é a tentação, é onde você estiver. Esse é o tempo oportuno. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não, partiu, já está decidido, o passaporte já está carimbado, é céu ou inferno. Carimbe com o céu. Se coloque aos pés do Senhor Jesus. Tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Renegue o pecado, despreze o pecado, passe a viver em novidade de vida. E só o Senhor Jesus, Ele tem o poder para fazer essa transformação em nós. Então, é essa palavra que hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja, através do Espírito Santo, que Deus tenha tocado aí no seu coração e que ela venha trazer luz, vida, direção para você, no nome do Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Graças a Deus por uma grande palavra. Não vou ficar repetindo tudo que o senhor falou. O senhor trouxe hoje, foi realmente um daqueles dias muito ricos. E eu vou só realçar assim, poucos pontos, porque realmente já está muito longo. Mas vamos lá. O senhor falou uma coisa importante, né? Jesus, quando morreu, ele morreu por todos, né? Então todos receberam a promessa, como o senhor bem disse, mas nem todos foram chamados. Isso é importante ser falado. Então nós temos que valorizar muito o nosso chamado. Nós não temos isso em mente às vezes, não é? Depois, o senhor falou uma coisa, o senhor falou 2 vezes, a questão do faraó, que o faraó era tão arrogante, que ele desprezou Deus, né? Ele não acreditava, não queria saber, ele enfrentou Deus, e o fato dele ter enfrentado Deus, ele levou à destruição de todo o Egito, né? De todo o primeiro povo e depois todo o exército, acabou com tudo, né? E o Egito era uma nação muito rica, da mesma forma, né? Nós, quando recusamos a Deus, nós destruímos a nós mesmos. Isso nós temos que ter isso em mente, é muito importante. O Senhor deu um conselho sábio: não resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração de todos, mas na grande maioria vai resistir. Uma outra coisa também que nós sempre falamos aqui, que bate com essa questão aqui, que o Senhor falou no versículo 12. O Senhor falou assim: o campo de batalha do cristão é dentro de nós, e é verdade. E como o Senhor falou, né, esse é o nosso esforço, né? A palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, eu falo tudo de maneira sintética, muitas vezes, mas aqui detalha perfeitamente. Eu uso até a alegoria do espelho, né? Quando nós lemos a palavra de Deus constantemente, a palavra de Deus nos mostra quem nós somos, né? Antigamente o povo via o espelho através de uma placa metálica polida, então era uma coisa muito distorcida, mas hoje, que Jesus Cristo já veio e morreu, ressuscitou e voltará para nos resgatar, nós vemos todas as imperfeições da nossa pele, dos nossos dentes. A palavra de Deus, ela revela o quanto imperfeito nós somos, e aqui nós não podemos salvar a nós mesmos, que foi uma outra coisa que o Senhor falou também aqui hoje. O Senhor falou muita coisa, e eu achei isso muito importante. Então, quando a palavra de Deus mostra o nosso pecado, as nossas inclinações malignas, então é isso, essa é, como o Senhor bem disse, né? É a questão
descanso e esforcemos. Esse esforço é vivermos negando. Porque o apóstolo Paulo falou, né, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. E nós vivemos nessa luta. E a vencemos pela fé em Jesus Cristo. Não é? Então isso é importantíssimo e a gente não vê a igreja falar isso. Não, você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, sim. Mas a vida é dura mesmo. O mundo jaz no maligno. O Senhor falou hoje, a maldade humana é inesgotável. É inesgotável. E nós somos muito frágeis. Nós temos que estar sempre aos pés de Cristo. E o Senhor também falou uma outra coisa muito importante, que eu vou finalizar por aqui. O Senhor falou haverá momentos em que nós teremos que voar por instrumentos. E o instrumento é a nossa fé. Nós passamos por situações que eu digo, mas eu oro, eu tenho feito tudo e nada muda e tudo mais. Nós nos sentimos perdidos num vendaval com chuva e areia, não sabemos para onde temos que caminhar. Todas as portas se fecham em todas as áreas da vida, não é? E o caminho é a nossa fé. O caminho é continuar insistindo em Cristo, ir em frente com Cristo, sofrendo muitas vezes, anulando, né, as inclinações da nossa carne. Né? Então hoje realmente é uma palavra muito rica. Eu espero, sinceramente, muitas pessoas assistam essa sua pregação. Isso não é pregado em qualquer igreja. Essa verdade assim não é pregada. Então, pastor, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, e a tudo que aprove a Ele, tudo que aprove a Deus, a Ele, a Deus, e o Senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, né? Obrigado, João Luiz. E nós vamos chegar àquele momento que nós vamos fazer oração, uma oração de intercessão, né? O João Luiz vai ser dirigido aí pelo Espírito Santo, fazer uma oração de intercessão geral. E cada um de vocês aí, todos que estão participando, vão fazer a sua oração também, colocando diante de Deus a sua vida, qual é a sua necessidade, qual é a luta que você está passando agora, qual é o problema que você está enfrentando aí, qual é o gigante que você não está conseguindo derrotar, para que você venha, com o poder de Deus, ter uma transformação nessa situação, para que Deus transforme essa situação. Mas lembre-se sempre de colocar em primeiro lugar as coisas do Espírito, as coisas espirituais, em primeiro lugar, porque se o espiritual estiver mal, a tendência é as coisas continuarem piorando, não vão melhorar, mas se o espiritual estiver bem, aí uma tendência sempre é melhorar, tá? Não é que vai ficar lá às mil maravilhas, mas vai ter equilíbrio, né? Vai ter paz, entendeu? Vai saber passar pela prova, pela dor com mais tranquilidade. É diferente, é muito diferente. E só Deus para fazer isso na nossa vida. Então, por isso, nesse momento que o irmão vai orar, coloque a sua vida diante de Deus, fala com Deus, abre o seu coração. Lembre-se, tem que chegar com Ele, diante dEle, com confiança, com fé, com inteireza de fé, para que você possa alcançar, conforme foi dita a palavra hoje, o socorro em tempo oportuno. Então fale com Deus. Nós temos um Deus nisso. Nós sabemos que temos Ele. Nós confiamos nele. Então precisamos falar. Se você confia, você fala. Você não pede uma coisa para uma pessoa, você pode até pedir, mas já sabendo que não vai receber. Se não confia, você sabe que aquela pessoa não vai fazer nada por mim. Então eu vou pedir só para ver que ela vai fazer mesmo. Não é assim com Deus, tá? Em Deus nós confiamos. Então fala com Deus agora e coloque diante de Deus a sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Então vamos, como o senhor falou aí, nós vamos elevar agora os nossos pensamentos a Deus, vamos colocar diante dele
todas as nossas necessidades, ainda mais hoje, né, com essa palavra aí maravilhosa que o Senhor trouxe, e sempre nos lembrando, como o Senhor disse, né, que nós temos primeiro de buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. É perfeitamente lícito pedir a Deus ajuda para melhorar de vida. É perfeitamente lícito pedir por um filho, que o Deus Pai também ama o Deus Filho, e pedir pela restauração da saúde, embora venhamos um dia a perecer. Tudo isso Deus se agrada. E Ele com certeza vai responder. Quero deixar claro que eu já pedi tanta coisa a Deus que se Ele tivesse me dado eu já estava frito. Mas Deus sabe de todas as coisas, nós precisamos confiar nele. Não é? A fé é o nosso instrumento, é a nossa bússola, como falou o pastor Aguilar. E a vida do cristão, eu passo pelas igrejas e ainda hoje eu vejo a mesma coisa. Pare de sofrer. Isso vem em outra palavra, né, que Jesus falou, é certo que no mundo tereis aflições. E também o apóstolo Paulo falou em Filipenses que nós temos que colocar todas as nossas aflições diante dele. Então vamos colocar agora as nossas aflições diante do nosso Deus. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti, primeiramente para agradecermos a nossa salvação, pedimos perdão pelos nossos pecados, agradecemos pela Tua palavra, por esse culto abençoado, esse culto abençoador. Quero lhe pedir que esse culto de hoje alcance a muitos, meu Deus. E eu quero colocar nas Tuas mãos agora, de todos que estamos aqui nos acompanhando, orando em concordância, colocar diante de Ti todas as nossas necessidades e levantar o clamor a Ti para que o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual é o problema de cada um, questão de desemprego, um filho nas drogas, um casamento se desfazendo, eu não sei. Mas Tu sabes. Então eu quero Te pedir mais uma vez, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha palestrar conosco, venha conversar conosco, fala aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, para que saibamos muitas vezes o porquê de não estarmos recebendo no tempo que nós entendemos adequado aquilo que Tu tem para nós. Conversa conosco, acalma nossos corações, revela-nos os problemas por não estarmos recebendo, nos convence muitas vezes do que o que estamos pedindo não é a Tua vontade. Então, Senhor, cumpre a Tua vontade no meio de nós. Sabemos que o nosso bem maior é Jesus Cristo, e é nele que vamos ir. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos o nosso país, pedir que o Senhor liberte o Brasil da escravidão, de ideologias nefastas. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe o nosso país, livre do caos político, econômico, financeiro, jurídico, do caos social. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe os campos prosperem e o Senhor renove as nossas indústrias. O Senhor não permita, porque elas estão se acabando. Eu quero Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor também restaure o comércio e a prestação de serviços. Peço que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. Peço também que o Senhor abençoe ao nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Por fim, quero pedir que o Senhor abençoe a vida das pessoas que vão aos hospitais, dos filhos que vão aos hospitais, aos presídios, que vão a outros países levarem a Tua palavra. Que o Senhor os proteja e guarde, porque eles correm o risco de perderem a própria vida.
Peço pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo povo do Estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja ao Estado de Israel. Nos conceda uma semana abençoada e possamos refletir no que foi aqui pregado, que possamos renovar as nossas forças na meditação da palavra e na obra salvífica de Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então vamos agora agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui cultuando Ele e pedir a Ele que abençoe essa semana que está iniciando hoje, né? Então, mais uma vez, feche seus olhos, olhar o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e mais uma vez agradecendo por esta oportunidade de poder cultuar o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ser tratado por Ti. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, primeiramente, pela salvação que o Senhor nos deste. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero concordar com a oração que o irmão Luiz fez, a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez ao Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a cada uma destas vidas que estão aqui participando conosco, aqueles que irão participar através da gravação, conceda a eles e juntamente aos seus familiares, a todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a guardar, proteger, a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a suprir a cada uma de suas necessidades, fazendo com que sejam prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas das suas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos os seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que vocês tenham aí um excelente final de domingo, uma semana repleta da presença e das bênçãos de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.